E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do comandante de Serjoff. Eu já tô com ele aqui no braço esquerdo. Ele que é um aromático frutado lançado em 2012. De notas, a gente tem aqui notas frutadas, tabaco, notas florais, mel, baunilha, cedro, couro, notas especiadas, patchouli e ládano. São 10 notinhas aí. Nesse perfume, pelo menos no site que eu tô olhando, que é o Fragrantica, as notas não estão organizadas da maneira tradicional, que seria o formato de pirâmide olfativa, né? Onde você apresenta as notas em topo, meio e fundo, então estão todas as notas aqui meio misturadas numa coisa só. Então é o seguinte, povo, nessa abertura do perfume, eu sinto um combo frutado, tá? Não dá pra dizer exatamente que fruta que seria, sendo bem sincero. São frutas, tá? Então pega aí uma cestona de fruta com pera, com pêssego, com alguma coisa um pouco mais fresca, mais ou menos no caminho um pouco mais cítrico, né? Uma laranja, uma bergamota. Frutas, tem muita fruta aqui realmente. Com um buquê floral também, tá? Faz muito sentido eles não citarem as frutas em si em separado e as flores, porque realmente é uma sensação frutada e uma sensação floral. É uma coisa que você não consegue muito definir exatamente o que tem, né? Uma cesta de frutas e um buquê de flores ali, com várias coisas diferentes. Mas eu sinto aqui, tentando pegar alguma coisa para referência para vocês, talvez tenha alguma rosa, tá? O jasmim, alguma coisa, algum floral branco aqui no meio eu sinto também. Mas é um floral branco mais carnal, um floral branco mais sujo, né? Por isso que eu acredito que seja o jasmim. Mas assim, misturado de várias outras coisas, de várias outras frutas, tá? De várias outras flores e várias outras frutas juntos, né? Uma sensação ali de uma cesta de frutas com ali um bosque, um jardim de flores diferentes, né? E essa sensação ela dura consideravelmente, tá? Essa sensação ela fica praticamente o tempo inteiro, na verdade, nesse perfume. Só que ela vai abaixando de intensidade e aí vão surgindo as outras notas, né? Começa a pegar um tabaco aqui, que é um tabaco que me lembra um pouco o tabaco do Naxos, né? Do Naxos da própria Serjoff. Justamente porque é um tabaco que vem com mel, né? Com mel e baunilha. Só que mesmo sendo um tabaco com mel e baunilha, ele tá mais pro lado do Naxos, justamente talvez por ter ali uns florais um pouco mais frescos, um lado frutado um pouquinho mais vibrante, mas que se mistura muito com outras frutas doces, né? Mas ainda assim tem um florado, um frutado um pouquinho mais vibrante aqui. Ele me lembra um pouco mais a proposta de uso de um Serjoff Naxos do que a proposta de uso, por exemplo, de um Tobacco Vanille, né? De Tom Ford, que também tem tabaco, também tem baunilha, também tem mel, mas lá no Tobacco Vanille é uma coisa muito mais fechada, muito mais intensa, um tabaco muito pesado, aquela baunilha com mel muito paulada, quase meio que melada, misturado com bastante cravo, né? Uma coisa muito agressiva. Aqui não, aqui a gente já tem um conjunto que é muito mais fácil de lidar. Então, um conjunto muito mais até controlado, equilibrado. O Naxos não, o Tobacco Vanille, eu vejo um perfume muito desequilibrado em vários sentidos, cara. Realmente é um perfume que eu nunca consegui gostar. Eu acho um perfume muito desequilibrado, muito... É Tobacco Vanille, mas deveria ser Cravaco Vanille, porque aquele cravo tá muito evidente, é muito pesado. Perfume que eu não conseguiria usar em praticamente ocasião nenhuma, enfim. Realmente é um perfume que eu não curto tanto. O lado do Naxos, que aqui é bem diferente, mas ainda assim, por conta desse equilíbrio de notas um pouquinho mais frescas com o tabaco, o mel e a baunilha,
Me faz lembrar um pouquinho mais o Naxos, mas bem diferente, porque lá no Naxos a gente tem mais a questão da lavanda, e aqui a gente tem mais a questão das frutas com as flores, né? Mas ainda assim tá mais pro lado do Naxos, tá? Com o tempo, cara, eu acho que eles devem ter utilizado aqui uma flor de laranjeira, que é uma flor de laranjeira que eu particularmente não gosto, tá? Mais para aquele caminho meio flor de laranjeira que me lembra um pouco Myself de Saint Laurent, aquela flor de laranjeira muito utilizada ali desde Myself até um Silver Scent da vida, obviamente que no Silver Scent de maneira muito mais explosiva e muito mais artificial. Mas aqui ainda tem um pouco daquela sensação ali que lembra uma bala de uva, né? Uma coisa meio frutada ali que a própria flor de laranjeira dá pra gente, que é bem artificial, tá? E isso pra mim acaba abaixando muito a nota desse perfume, sendo bem sincero com vocês, porque, cara, eu não gosto desse aspecto. Eu acho que torna qualquer perfume, não importa o quão exclusivo, não importa o quão legal seja o cheiro do perfume, quando chega essa flor de laranjeira mais puxada para esse lado frutado, extremamente artificial, para mim, cara, deixa tudo muito genérico. É um negócio que acaba com toda a criação do perfume, cara. Parece que acaba com toda a harmonia do perfume e começa a se tornar um negócio genérico, um negócio sintético, esquisito. Ainda bem que aqui no caso não é tão pesado, tá? Mas ainda assim, cara, poderia ter... Se esse perfume não tivesse esse aspecto, ele seria muito melhor, tá? Daí a gente continua com aquela coisa do mel. Ele tem um mel bem gostoso, inclusive. Mel com a baunilha, continua o tabaco aparecendo aqui, aquele tabaco herbal, mas ao mesmo tempo adocicado. Começa a aparecer o couro. Couro aqui que tem também um lado mais animálico. Acredito eu que tanto porque ele tem o couro como porque ele tem notas especiadas, né? Ele lista notas especiadas. Acredito eu que dentro desse acorde especiado você tem açafrão, tá? Porque eu sinto junto desse couro, não é necessariamente por conta do açafrão em si, não tem o cheiro do açafrão. Mas no acorde de couro dele, esse couro tem um lado emborrachado, né? Esse couro tem um lado que lembra borracha. E esse lado emborrachado, né, o couro, para quem não sabe, pode ser formado por várias notas, né? Tem um acordezinho ali que você pode fazer o acorde de couro. E muitas vezes no acorde de couro você tem esse lado emborrachado do açafrão, né? Você tem açafrão no acorde de couro. E eu sinto bem presente, tá? Eu sinto bem esse lado emborrachado aqui. É um aspecto que incomoda muita gente, mas ao mesmo tempo é um aspecto que eu acho que incomoda menos gente do que um couro mais animálico, né? Eu acho que o lado animálico, né, as notas animálicas, embora seja um aspecto que eu particularmente amo, eu sou fascinado por notas animálicas, provavelmente é a minha família olfativa favorita, eu sei que é algo que incomoda muita gente. Então, assim, eu acho que esse couro puxado para um lado mais emborrachado pode acabar sendo algo positivo, né, de certa forma, para a questão de agradabilidade. Porque ainda assim, ainda sendo um aspecto difícil, ainda sendo um aspecto desafiador, é um aspecto que eu vejo, pelo menos na grande maioria dos casos, que incomoda menos do que couros mais animálicos, tá? Principalmente para a galera que não está acostumada com perfumaria de nicho, que não está acostumada com notas animálicas, né? Que era algo que era muito mais comum na perfumaria designer, na perfumaria mais tradicional, por exemplo, na década de 70 e 80,
Hoje em dia já é muito difícil de você encontrar algo animálico na perfumaria tradicional. Infelizmente, para nós, para mim e para a galera que estiver assistindo, que somos apaixonados por notas animálicas. Mas é isso, é um couro emborrachado, muito pouco animálico, mas ainda assim tem um pouco desse lado também. Não é um couro tão macio, mas também não chega a ser um couro extremamente áspero. Tem alguma coisa especiada aqui no sentido de uma pimenta preta, tá? Não dá pra dizer de novo, assim como o lado floral e o lado frutado, não dá pra dizer exatamente o que é, né? Porque eles citam notas especiadas, notas frutadas e notas florais, tá? E aí, né? Não dá pra dizer, são uma junção de várias especiarias aqui. Começa a pegar aqui também um patchouli, tá? Um patchouli verde terroso. O ládano muito provavelmente deve estar trabalhando aqui com talvez a baunilha e o couro, tá? O ládano também normalmente é muito comum nesse aspecto de couro. Ele também traz um sutil aspecto meio de xarope, que deve justamente estar trabalhando com a baunilha, né? Então esse lado coreáceo deve estar trabalhando lá com o couro, o lado acharopado deve estar trabalhando com a baunilha. Tem um lado bem acharopado nessa baunilha, sim. Em relação a cheiro, basicamente isso, tá? É um perfume que tem um desempenho bem considerável, tá? Um perfume que na minha pele projetou aí pelo menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas. Projeção mediana alta, até alta diria. Não é uma ultra bomba nuclear, mas ainda assim é um perfume que vai chamar a atenção. É um perfume que, principalmente durante as primeiras 2 horas, pode dominar um pouquinho mais o espaço. Fixação vai ficar em torno das 9, 10, tá? Por ali. Talvez até passando. Lembrando que fixação, como eu sempre falo, é algo subjetivo, é algo que muda muito de pele para pele. Eu sempre falo aqui para vocês terem alguma noção, pelo menos do que durou na minha, né? Mas lembrando que é completamente roleta russa nesse sentido, né? Depende muito do quão hidratado a sua pele é, enfim, tem muitos aspectos que vão interferir no lado de fixação e projeção, tá? Confesso pra vocês, povo, que não é um perfume que faz muito a minha cabeça, tá? Não é um perfume que eu acho que tem uma qualidade muito fora da curva. É um perfume um tanto quanto difícil de encontrar no Brasil. O preço já também não ajuda muito. Sabe, eu acho que é um perfume que deveria apresentar algo mais exclusivo. Eu acho que é um perfume que acaba ficando muito genérico. Esse toque... eu não gosto muito, povo, e eu acho que acaba ficando muito genérico quando eles fazem essa sensação que é muito comum em Serjoff. Serjoff adora fazer isso, faz no Erba Pura, faz no Erba Gold, faz nesse perfume, faz em vários perfumes deles, que é esse aspecto de cesta de fruta, esse aspecto de buquê de flores. Eu gosto mais quando você tem uma flor específica, quando você tem ali flores que você consegue separar exatamente quais são as flores que estão agindo, quando você tem uma fruta que é um destaque, né? Quando você tem ali algo que está bem destacado, que está bem fácil de você saber o que você está cheirando. Essa coisa, quando fica muito ambíguo, quando fica muito parecendo uma misturona de coisas, torna o perfume genérico, sabe? Eu acho que esse é o grande defeito desse perfume, além dessa coisa da flor de laranjeira aqui, que, cara, dispensável completamente. Pelo menos pra mim, pelo menos pra galera que gosta de perfumaria de nicho, que é o público desse perfume, sejamos sinceros, sejamos francos, né? Se você está procurando um Serjoff, normalmente você já está entrando na perfumaria de nicho. Pode não ser um ultra especialista, até porque é uma marca das maiores, é uma marca um pouco mais famosa, que acaba chegando na galera que tá entrando agora para perfumaria de nicho. Mas, cara, se você está procurando perfumaria de nicho, você está procurando um treco exclusivo, você está procurando um treco que seja o mais longe possível do genérico. E ele é um perfume genérico, infelizmente. É um perfume gostoso? É um perfume gostoso. É um perfume que vai agradar. É um perfume que vai agradar, principalmente para a galera que já está acostumada com o aspecto de couro e com o aspecto de tabaco, né, que são as duas notas talvez mais difíceis aí, além desse lado emborrachado, que também está incluso no couro, né, que seria talvez de um possível açafrão aqui no meio dessas notas especiadas.
esses são os pontos que talvez chamem um pouco mais de atenção pro lado de desafio. A própria nota de flor de laranjeira mais frutadona, essa coisa mais sintética, eu nem coloco como algo desafiador, embora seja uma coisa que pra mim acaba com o perfume. Eu não coloco como desafiadora porque é algo que muita gente gosta, né? Tanto é que tem chegado com tanta frequência e tão forte em muitos perfumes, principalmente de um tempo pra cá, principalmente depois do lançamento do Myself de Yves Saint Laurent, né? Que foi um perfume que popularizou muito esse aspecto floral branco da flor de laranjeira meio frutadona. Então, assim, é um aspecto que vai agradar a grande maioria das pessoas. Eu particularmente não gosto, eu particularmente acho que destrói qualquer perfume praticamente, mas muita gente curte, né? Então, assim, eu não acho que ele seja um perfume ultra desafiador, mas ao mesmo tempo, cara, um perfume que não vale a pena, sabe? Não foi legal. Acho que talvez valha você pegar um decante e tal. Não deixa de ser um perfume gostoso, mas não pegaria frasco dele não, sendo bem sincero com vocês, tá? Perfume que, como todo perfume de Serjoff, tem um preço mais elevado. É um perfume de uma linha, né? Essa linha JTC é uma linha difícil de encontrar por aí, não tem normalmente em loja física. Então, é trabalho demais para um perfume que não compensa, basicamente. Trabalho e dinheiro demais. Então, eu sou sincero com vocês, povo. Eu nunca vou estar mentindo para vocês. Se eu ver um perfume que não vale a pena, eu vou falar que não vale a pena. É bem simples, tá? E é isso. Acho que não tem mais nada o que falar. Inclusive, eu não sei de onde está vindo isso, cara. Não sei se é algum floral, não faço ideia. Se é alguma nuance de floral com frutado aqui junto. Mas tem alguma coisa nesse perfume, e eu não posso deixar de falar isso, embora eu sei que vai magoar a galerinha aí que é fã de Serjoff, que, né, perfumaria, principalmente perfumaria de nicho, principalmente essas casas famosas, né, Serjoff, Creed, Amouage e tal, existe o fenômeno de fanboy de casa, né, fanboy de empresa. E eu sei que vai ter gente enchendo o saco aqui nisso, mas eu não posso fazer nada se esse é o aspecto que me deu, tá? Tem um aspecto aqui que eu não sei de onde está vindo, que me lembra barata. Cheiro de barata, sabe? Quando você tem uma barata no ambiente, você sai correndo atrás, ela solta aquele cheiro de barata. Tem alguma coisa aqui que me dá essa lembrança, velho. Eu não sei exatamente o que é. Foi outro perfume que me decepcionou, sendo bem sincero. Tem aspectos que eu gosto desse tabaco, eu gosto desse mel, eu gosto de algumas das nuances frutadas que tem aqui, o couro é legal, mas tem coisas aqui que são muito presentes no acorde, né, que estão muito presentes no perfume, que pra mim baixam muito a nota dele, e pra um perfume de nicho difícil de conseguir, que tem um preço elevado, cara, esse tipo de coisa acaba pesando muito, né? Se fosse um perfume designer, se fosse um perfume que custasse 500, 400, 600 reais, beleza, dá pra desculpar, sabe? Mas um perfume que custa 2.000, 1.500, 1.600, 1.700, fica um pouco mais difícil, né? Lembrando que a gente mora no Brasil, a gente não mora na Europa, né? Que a grande maioria das pessoas tem até 2.000, 3.000 reais para viver um mês, né? Você gastar metade de um salário, na verdade metade de um salário, metade de 2, 3 salários, na verdade, né? O salário mínimo é em torno de 1.300, se não me engano tá 1.400 alguma coisa hoje. Você vai gastar um salário mínimo inteiro, que é o que uma boa parte da população tem para viver, em um perfume, né? É algo que é completamente viável para uma boa parte da população brasileira. Então, lembrando que aqui a gente está falando de perfumes para classe A e S, praticamente, né? No máximo uma classe B muito esforçada, que ama perfumaria e guarda um dinheiro durante um tempo, se organiza, dá para comprar. Mas é perfume pra galera da classe mais alta da população. E aí, cara, quando você tá levando pra perfumaria pra essa galera, quando você tá levando de perfumaria de luxo, você tem que ser exigente, você tem que ser chato na hora de avaliar. E aí, nesse sentido, para um perfume que é tão caro, para um perfume que deveria ser tão exclusivo, eu acho que esses pontos contam muito e abaixam muito a nota dele, né? E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.